começar. Bom, gente, deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá gravando já, tudo certo. Pessoal, antes de começar a aula, né? Novamente aí, bom dia para todo mundo. Eu queria avisar para vocês que essa aula aqui de hoje vai ser minha última aula com vocês. Né? Eu tô como substituto aí no IFES, né? E eu tô de saída. Né? Eu entrei no início do ano passado. Eu ia ficar até o final desse período agora. Só que surgiu a oportunidade de pegar uma bolsa de doutorado e eu não posso estar trabalhando e estar recebendo bolsa, né? E aí eu vou estar de saída do IFES essa semana, né? É a última no caso, tá bom? Para vocês não muda muita coisa, né? Porque a gente tá bem no finalzinho do período, né? Falta um pouquinho mais de um mês. A gente teria aí, acho que mais 3 ou 4 aulas, né? Eu ainda não sei qual professor que vai entrar no meu lugar. Acredito que seja um professor novo, né? Acho que o pessoal da coordenação ainda tá definindo ainda, né? Como é que vai ser, né? E aí vai acontecer o seguinte, né? A tendência é que, como falta pouquinho para acabar o período, esse professor novo não vai mudar muita coisa, né? Ele vai chegar e vai dar continuidade ao que a gente já tinha combinado aqui, né? Então o Rian perguntou do trabalho. O trabalho ainda tá valendo, tá bom, gente? Só que eu não vou ser eu que vou corrigir ele. No caso, quem vai corrigir vai ser, quem vai ver as apresentações, etc., vai ser o novo professor, tá? Então não deixem de fazer. Importante destacar isso. Como eu tava falando, como tá no final do período, não vai mudar muita coisa, né? Ele vai chegar basicamente para finalizar o período mesmo com vocês. Aí período que vem, eu não sei como é que ele vai fazer, né? Não sei quem vai assumir, etc. Esses são outros 500. Mas esse período agora o método de avaliação vai seguir o mesmo, tá? Já deu a P1, ele vai dar uma P2, vai ter um trabalho para dar também, né? Enfim, vai acabar o período dessa maneira, tá? Então, para vocês, não se preocupem que não vai mudar muita coisa. Novamente, não deixem de fazer o trabalho. Em relação às notas de vocês, né? Vocês conseguiram acessar a recuperação? Porque no dia que eu postei, algumas pessoas comentaram no grupo que não estavam conseguindo. Eu imaginei que fosse por causa do Moodle mesmo, né? Ah, tá. Então, o prazo para entregar a recuperação é hoje, né? Porque aí vocês entregando hoje, eu corrijo amanhã e já posto tudo no Moodle, né? Então as notas da P1, eu mesmo vou postar tudo no Moodle, no sistema acadêmico, né? E aí eu vou deixar tudo já postado lá no sistema acadêmico, né? Então, assim, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento em relação à nota, falem comigo até amanhã, porque eu consigo mudar ainda, tá? Às vezes acontece, né? Às vezes você fez um resumo, mas eu não considerei, ou alguma coisa do tipo, enfim. Vocês me avisem, tá? Mas é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela para dar início à nossa aula. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Ah, beleza. Bom, gente, novamente, quem tiver alguma dúvida pode me parar em qualquer momento, tá? Eu prefiro que pare falando, porque como eu tô só vendo o slide, eu não consigo olhar o chat ao mesmo tempo. Mas de tempos em tempos eu vou parar para dar uma olhada no chat também. O tema da nossa aula de hoje é tratamentos térmicos em metais.
né, dando continuidade ao que a gente viu na aula passada, né, que era o diagrama de fase. Esse tema aqui é bem importante, tá bom, gente? Digo que é um dos mais importantes do curso também. Vocês vão rever algumas coisas aqui no próximo ano, né, em ensaio de materiais. Então é algo bem importante, né? E bom, vamos lá. Tratamento térmico nos metais, né? O que é tratamento térmico? O próprio nome já diz. Tratamento térmico é eu fazer algum tratamento utilizando a variação de temperatura, né? Só que não é só simplesmente isso, né? Um tratamento térmico é quando eu aqueço e resfrio o material, ou seja, aquecer e resfriar, variar a temperatura, em condições ambientais específicas, ou seja, pode ser que eu tenha um ambiente controlado, com muito oxigênio, com muito carbono, etc. Depende do tratamento. Com o objetivo de modificar a sua microestrutura. Tá? Então, o tratamento térmico é feito de maneira que a gente consiga modificar a microestrutura, né? Então, quando eu falo de modificar a microestrutura, né, eu não estou falando só de tratamento térmico serve para passar de CFC para CCC. Não. É modificar qualquer aspecto da microestrutura. Por exemplo, se eu tiver um tratamento térmico, se eu tiver algum processo lá voltado para aumentar o tamanho de grão, esse é um processo que eu posso chamar de tratamento térmico, né, que vai modificar a microestrutura, né? Se eu tenho um tratamento térmico lá voltado para deixa eu pensar, reduzir o tamanho de grão, também é um tratamento térmico aí, já que tem o objetivo de modificar a microestrutura. Tratamentos visando reduzir defeitos também são tratamentos térmicos, né? Então o objetivo é modificar a microestrutura, né? Tem tratamentos que visam modificar a estrutura cristalina, né? Passar de uma estrutura cristalina CCC para CFC ou vice-versa, né? Por exemplo, né? Mas o objetivo do tratamento térmico é sempre modificar a microestrutura. A ideia é que a gente vai mexer na temperatura, né? A gente vai expor o material a temperatura alta e resfriar, né? Fazer um aquecimento e resfriamento. E verificar, consequentemente, suas propriedades, né? Ou seja, a ideia é modificar a microestrutura com o objetivo final de mexer nas propriedades, né? Lembrando que eu falei lá no início do curso, né? Quando eu mexo na microestrutura, eu mexo nas propriedades. Então, quando eu faço um tratamento térmico para mudar a microestrutura, eu vou mudar também as propriedades, né? Então, assim, tratamento térmico pode ser feito com muitos objetivos diferentes, né? Eu vou citar alguns deles. Primeiramente, reduzir tensão interna, né? Tensão interna pode ser reduzida através de tratamentos térmicos, né? Eu já dei um exemplo aqui na aula, dizendo que as tensões internas, né, elas aparecem quando a gente faz, por exemplo, um resfriamento rápido, né? Pensem aí numa esfera de aço, né? Vamos supor que ela está em temperatura muito alta. Aí eu peguei e resfriei ela rapidamente. O que acontece? A parte externa da esfera, da superfície, ela resfria mais rápido que a parte de dentro, né? Ou seja, a parte externa ela contrai mais rápido que a parte de dentro. Essa diferença de contração, né, lembrando que tem contração e dilatação, né, quando eu mexo a temperatura, acaba fazendo com que surjam tensões no interior da peça, né, que geralmente são prejudiciais, né? E um tratamento térmico ele pode aliviar as tensões internas, ele pode fazer com que as tensões desapareçam. Tratamentos térmicos podem aumentar ou diminuir a dureza, é outro efeito, né? Pode mexer na resistência mecânica, na dutilidade, resistência ao desgaste, ao calor, etc. Posso mexer em propriedade elétrica, óptica, magnética, né? Por exemplo, no aço, né? Agora lembrando que eu falei com vocês lá, eu tinha a ferrita e a austenita. A ferrita que é a fase alfa e a austenita que é a fase gama. Se eu fizer uma transformação no aço para passar de ferrita para austenita, eu mudo as propriedades mecânicas, eu vou mudar
o tipo de estrutura cristalina, que é a ferrita SCC, a austenita CFC. Eu vou mudar propriedades magnéticas, né? A ferrita ela é ferromagnética, a austenita não é. Né? Então, assim, percebam que eu vou mudando várias propriedades só de induzir a mudança microestrutural. Né? Então, os tratamentos térmicos têm esse objetivo de modificar a estrutura para modificar as propriedades. Novamente, cada tipo de material ele tem alguns tratamentos térmicos adequados a ele. Né? O mesmo tratamento térmico que eu uso, por exemplo, para endurecer aço, não quer dizer que ele vai servir para endurecer alumínio. Que também não vai dizer que não quer dizer que ele vai servir para endurecer cobre. Né? Cada tipo de material tem tratamentos térmicos especiais para ele. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes o tratamento em si é o mesmo. Né? Só que as temperaturas são diferentes. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Se eu fizer um tratamento térmico a 600 graus Celsius para o aço, pode ser que funcione bem. Né? Agora, se eu fizer esse mesmo tratamento para alumínio, o alumínio vai quase fundir, porque ele tem um ponto de fusão muito mais baixo. Tá bom? Então, o tratamento térmico ele depende aí do material. Tá? Aqui eu tenho a lista dos principais tratamentos térmicos que a gente vai ver aqui nessa aula. Recozimento, normalização, têmpera e revenimento, endurecimento e precipitação, martêmpera, austêmpera, e alguns tratamentos termoquímicos, né, que a gente fala que é a cementação e nitritação. Eu vou falar individualmente de cada um deles aqui, tá bem? Bom, o que influencia no tratamento térmico? Primeiramente, eu falei na aula passada, tempo. Lembra o que eu mostrei na aula passada? Que se eu fizer um resfriamento rápido, eu tenho um resultado, se fizer um resfriamento lento, eu tenho outro. Lá pro aço. Então eu mostrei o diagrama de fase lá mostrando. Que no resfriamento lento, eu gero uma estrutura mais uniforme, mais homogênea. No resfriamento rápido, eu tenho uma estrutura muito heterogênea. Eu tenho aquela questão de ter um grão que na parte interna eu tenho uma concentração, eu tenho uma composição, na parte externa tem outra, na parte mais externa tem outra. Né? Então o tempo é uma variável muito importante. Tá? Tanto que eu cheguei até a mostrar para vocês as curvas TTT, que é tempo, transformação e temperatura. Né? O tempo aqui é bem relevante. Né? Às vezes eu faço um tratamento térmico que dura 1 hora, eu tenho resultado X. Se eu faço o mesmo tratamento térmico durando 4 horas, meu resultado é Y. Tá? Então o tempo ele é muito relevante. A temperatura, obviamente, é relevante também. Né? Até qual temperatura que eu vou levar o meu material. Né? A velocidade de resfriamento também é importante. Tá? Se eu vou resfriar rápido ou resfriar devagar. Né? Quando eu falar de velocidade de resfriamento, eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Pensem em algo que você deixa no forno. Né? Você fez alguma coisa, você botou no forno, tá lá. Faz um bolo. Quando esse bolo tá pronto, né, se você simplesmente desligar o forno e deixar ele lá dentro, vocês vão ver que ele vai demorar muito a resfriar. Porque o forno está quente, até o forno esfriar vai demorar. Eu vou estar num ambiente que a temperatura vai caindo devagar. Então, assim, esse é um resfriamento lento. Certo? Agora, se eu tenho uma forma aí, bota na forma de bolo. Botei ela no forno lá e tal, e eu quero resfriar aquela forma. Rápido. O que eu faço? Eu mergulho ela num balde d'água. Se eu mergulhar no balde d'água, vocês vão ver que vai resfriar muito rapidamente. Né? Então é um método de se ter uma velocidade de resfriamento mais rápida. Né? E obviamente, se fosse um tratamento térmico, né? Um resfriamento mais rápido e menos rápido, mais rápido e mais lento, me dariam resultados diferentes também. Ponto 4. Condições ambientais também vão influenciar. Que eu tenho que controlar bem a atmosfera. Né? A gente sabe, agora lembrando lá que a gente viu lá em difusão, algumas aulas atrás. Né?
que em temperatura alta, os átomos eles se difundem mais facilmente, com maior rapidez, né? Então, se eu tenho uma atmosfera que é muito rica em nitrogênio, por exemplo, em temperatura alta, pode ser que esse nitrogênio na atmosfera ele se difunda para dentro do material, né? E pode acabar prejudicando o material, né? Então, essa condição ambiental tem que ser bem controlada também. Bom, a gente também tem a gente tem aquelas curvas TTT que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Que ajudam a gente a entender a transformação de fase, mostrando como que a velocidade de resfriamento influencia. Como eu falei, as condições ambientais são também um fator importante, né? Que pode gerar reações indesejadas, né? Como nitrogênio entrando na superfície, né? Enfim, agora vamos falar dos tratamentos. Até aqui alguma dúvida, gente? Vou olhar aqui o chat. Não. Vamos lá. Primeiro deles, recozimento. Né? Recozimento, ele é basicamente o seguinte. Aí eu pegar o material, colocar ele numa temperatura alta, por um período de tempo grande, e depois resfriar bem devagar. Né? Então, novamente, colocar esse material na temperatura alta, por um período de tempo grande, e resfriar bem devagar. Para que serve o recozimento? O recozimento é um tratamento que ele tem várias funções, né? Ele tem vários objetivos, né? Ele serve para aliviar tensões, para reduzir a dureza, principal, tópico 3, para aumentar a dutilidade, tá bom? Então, se eu pensar que eu quero aumentar a dutilidade, eu tenho que utilizar o recozimento, tá? 4, aumentar a tenacidade. E 5, produzir alguma microestrutura específica. Né? Então, eu tenho essas 5 funções do recozimento. Né? Quando vocês olharem recozimento, quero que vocês pensem o seguinte. Recozimento está associado a melhoras de utilidade. Tá? Recozimento, ele é sempre, a maioria das vezes ele é utilizado quando a gente quer melhorar a dutilidade do material. Tá bom? A gente quer que ele fique menos frágil. Então, o recozimento ele serve para isso. Oi. Reduzir os espaços internos? Como assim os espaços internos? Então, ele não mexe muito com isso, não. O recozimento ele funciona o seguinte: ele não aumenta nem diminui os espaços, assim, né? O recozimento ele funciona no sentido de criar novos grãos. Entendeu? É como se eu tivesse os grãos já formados na estrutura. Né? Quando eu faço recozimento, eu deixo por um tempo bem longo, temperatura alta, eu vou criar novos grãos. Esses grãos vão estar livres de tensões, eles vão vão ser novos. Né? Eu posso controlar o tamanho deles aqui também, né, nesse recozimento. Então ele não mexe muito com espaço entre as moléculas, ele mexe mais com criar novos grãos. Tá bom? Deu pra... Então a ideia é essa mesmo. Inclusive recozimento, ele na verdade ele é composto de duas etapas, que é a recuperação e a recristalização. Eu não vou nem entrar muito o que é o que, mas a recristalização, olha o que o nome já diz. Eu quero recristalizar. Eu tenho a estrutura cristalina, eu quero eliminar aquela estrutura e fazer uma nova. Igual, mas assim, nova. Né? Tornando o material mais dúctil. Tá? Porque muitas vezes com o tempo, sofrendo alguns processos, podem ter várias tensões, eu posso ter um material que está encruado, né, que sofreu trabalho a frio, né? E o recozimento serve para anular tudo isso. Né? Ele melhora a dutilidade. Eu tenho vários tratamentos de recozimento possíveis. Né?
todos esses tratamentos de recozimento, né, eles têm algumas características específicas, né, mas todos funcionam com o objetivo de alterar a microestrutura e, consequentemente, mudar as propriedades mecânicas. Né. Qualquer processo de recozimento consiste em 3 estágios. Aquecer até a temperatura desejada, que vai variar de material para material, tá? O aço tem uma temperatura de recozimento, o latão tem outro, ligas de cobre com alumínio tem outro, alumínio tem outro, titânio tem outro, enfim. Em 2, eu vou ter a manutenção ou encharque naquela temperatura, tá? A manutenção ou encharque naquela temperatura, que é o quê? É eu manter naquela temperatura por um tempo longo, tá? Por que tem que ser um tempo longo? Para dar tempo dessas mudanças microestruturais acontecerem. Né? Lembrando que tudo envolve difusão, e difusão precisa de tempo. Então tem que manter por um tempo longo, em temperatura alta, para dar tempo de se formar novos cristais, de estrutura ela ser, entre aspas, resetada, né, no material. 3. Resfriamento. Né? Depois que eu deixei por um tempo suficiente, eu vou resfriar. Mas eu não posso resfriar rápido. Eu tenho que resfriar bem devagar. Tá bom? Até porque pode acontecer o que eu falei antes. Se eu resfriar muito rápido, eu vou ter uma variação de temperatura diferente na superfície e na parte interna. Então a superfície vai contrair mais rápido que a parte interna, vai gerar tensões e o recozimento ele vai se tornar inútil. Né? Essas tensões elas podem empenar o material, podem levar a trinca, enfim, são indesejadas. Né? E novamente, o tempo de recozimento, ou seja, o tempo que fica o material naquela temperatura alta, tem que ser suficiente para que as transformações aconteçam. Tá? Então é um tempo longo. Quando eu falo tempo longo, aí é horas, né? Em alguns casos até mais que 24 horas, alguns dias, né? 36 horas, 48 horas, né? Para que dê tempo de acontecer as transformações metalúrgicas. Bom, o primeiro tipo de recozimento é o chamado recozimento subcrítico. Para entender esse tipo de recozimento, né, é importante a gente lembrar o que é o encurramento, o que é o trabalho a frio. Já falei isso algumas aulas atrás. Encurramento, o que é? É quando o material ele se torna mais resistente na medida que ele é deformado. O material encurado ele é duro e frágil. Então lembrando, quando eu deformo o material, eu estou encruando ele. Ele vai ficando muito duro e muito frágil. Ele vai ficando mais resistente e mais frágil na medida que a gente vai deformando ele. É o encruamento. Só que esse material encruado muitas vezes é indesejado pra gente. Eu não quero um material muito duro, muito frágil. Material frágil não é muito útil para mim, na maioria das vezes. Então eu preciso de algum tratamento térmico que sirva para anular esse encruamento. E o recozimento serve exatamente para isso. Então o recozimento ele serve para anular o encruamento. É como se fossem contrários. O encruamento ele torna o material muito duro e muito frágil. O recozimento, como ele cria uma nova microestrutura, ele tira todos os efeitos do encruamento. Então ele diminui a dureza e melhora a dutilidade. Então recozimento e encruamento são processos aí que a gente pode falar que são opostos. Tá? Nesse caso aqui, o recozimento subcrítico é um tratamento térmico cujo objetivo é simplesmente anular os efeitos do encruamento. Ou seja, reduzir a dureza e aumentar a dutilidade. Então, novamente, recozimento e encruamento são tratamentos opostos. Beleza? Recozimento subcrítico aí. O recozimento subcrítico é usado principalmente quando a gente deseja que o material seja capaz de suportar grandes deformações plásticas. Tá bom? Ou seja, em algumas situações eu quero dar forma ao material. Pegar um
um tarugo de aço e colocar no formato de uma chapa, colocar no formato de um tubo, né? Eu preciso deformar plasticamente. Mas para deformar plasticamente, eu preciso que ele seja dúctil. Então posso fazer um recozimento para dar utilidade ao material. E aí eu faço essas moldagens, entre aspas, né? Essas conformações, que é o termo correto. Beleza? Então, assim, recozimento subcrítico é usado quando eu quero tornar o material mais dúctil, né? Quando ele precisa suportar grandes deformações plásticas, né? Como eu já adiantei para vocês, esse tratamento térmico ele permite que o material sofra a recristalização, né? O que é essa recristalização? É eu anular essa microestrutura que existe atualmente, né, no material e formar novos grãos. Eu vou começar a nuclear novos grãos, novos cristais, eles vão crescendo e eu tenho uma nova estrutura, né? Com essa cristalização eu consigo controlar o tamanho final do grão, eu tenho grãos livres de tensões, eu anulo todo o efeito do encurramento, né? A recristalização ela é uma etapa do recozimento, né? Então é onde novos cristais são formados e o material ele é colocado no estado novo, a gente pode dizer assim, tá? A recristalização, gente, só para explicar, ela está relacionada ao recozimento, né, obviamente. A recristalização ela acontece o seguinte, é bem simples, né? Cada material tem uma temperatura específica que a gente chama de temperatura de recristalização, né? Essa temperatura é o seguinte, é uma temperatura que se eu chegar nela, o material vai recristalizar em 1 hora. Né? Então cada material tem uma temperatura específica, né? Para alumínio é mais baixo, para aço é mais alto, enfim, é a temperatura de recristalização. O recozimento consiste em aquecer até acima dessa temperatura, né? Para que a recristalização aconteça. É algo desejado para a gente. Então esse aqui é o recozimento subcrítico, né? Cujo objetivo final é anular efeito do encurramento. Aqui nós temos o recozimento para alívio de tensões, que às vezes vem com um símbolo que é TTAT. O que isso significa? Tratamento térmico de alívio de tensões, né? Como já falei, tensões residuais podem se formar, né, por vários motivos, tá? Não só por mudança de temperatura. Às vezes eu formo uma fase nova, a deformação plástica pode induzir tensão, né? Resfriamento rápido, né, como eu já falei, né? As tensões internas são indesejadas, porque elas distorcem o material, elas empenam. Às vezes a tensão interna do material favorece que surja uma trinca bem no seu interior, que eu não consigo detectar. E para essa trinca crescer e formar uma fratura assim, grande, é bem fácil acontecer. Então a tensão residual é indesejada. Por isso que a gente faz o recozimento para aliviar essas tensões, né? A ideia, o recozimento é sempre a mesma coisa. Aquecer uma temperatura tal e manter nessa temperatura por um tempo, depois resfriar lentamente. Para esse recozimento aqui, a temperatura é mais baixa, porque eu não preciso recristalizar, eu só preciso aliviar as tensões, tá? O único resultado é esse. Então esse aqui é recozimento para alívio de tensões, tá? O subcrítico tem que chegar a temperatura mais alta, que eu preciso recristalizar o material. Aqui não, que eu só preciso aliviar as tensões. Então pro aço aí, deve estar em mais ou menos 300 graus Celsius, 200 e pouco graus Celsius, né? Mas para outros materiais tem outros valores de temperatura. Recozimento pleno. Outro tipo de recozimento. Esse recozimento pleno ele é específico para aços, tá? Aços de baixo e médio teor de carbono, né, que vão sofrer muita deformação plástica. A ideia, novamente, é aquecer até uma certa temperatura, né, suficiente para criar austenita. Lembra da austenita que eu mostrei lá no diagrama de fase, né? Então resfriar bem lentamente, ou seja, resfriar aqui, ó,
em um forno desligado. Então é bem lento. Tá? Eita. A ideia desse recozimento pleno é formar perlita grossa. Né? A perlita grossa ela é macia e dúctil. Né? Ela tem uma dureza baixa e tem uma alta dutilidade. Tá? Esse tipo de tratamento térmico ele demanda tempo. Né? E como resultado a gente tem uma estrutura de grãos pequenos e uma estrutura uniforme de grãos. Né? Então o recozimento pleno, diferente dos outros, né, ele é específico para aço e o objetivo principal dele é formar perlita grossa. Tá? Então é específico para aço, tá, gente? Não tem como fazer um recozimento pleno numa liga de titânio, porque eu não vou ter perlita no titânio. Né? Perlita é uma fase do aço. Tá? É um tipo de microconstituinte do aço. Outro recozimento aqui pra gente, que é a esferoidização, né? Ou também chamada de coalescimento. Né? O próprio nome já diz, né? Aqui também é específico para aço, tá? A ideia dessa esferoidização é produzir o que a gente chama de sementita globulizada, que nada mais é que uma sementita no formato de esfera. Tá? O objetivo do tratamento é esse. Essa sementita com formato de esfera, que a gente chama também de esferoidita, tá? Ela tem dutilidade máxima, ela é muito, muito dúctil, mas a dureza é muito baixa. Né? Então, em algumas situações, né, por exemplo, de usinagem, já estão fazendo uma disciplina que tem usinagem ainda ou só no próximo semestre? Não? Né? Enfim, operação de usinagem, né, que é para remover material, para ajeitar e dar um formato, né? É interessante que a gente tenha essa estrutura de sementita globulizada, porque ela é muito dúctil, tá bom? O tratamento térmico é chamado de esferoidização. Né? As partículas de sementita vão se juntar. Né? Essa coalescência a gente pode entender como uma junção. Né? Essa é uma palavra um pouco mais complexa para explicar isso. Né? Formando partículas com formato de esfera. Tá? É importante falar que não fica uma esfera perfeita, mas fica algo similar a uma esfera. Tá? Fica algo um pouco mais arredondado. Né? Como que a gente leva a formar essa esferoidita? Isso pode ser feito por vários métodos. Né? E para formar essa sementita globulizada, né, essa esferoidita, eu tenho que verificar antes qual a microestrutura que existe. Né? Ou seja, dependendo da microestrutura que existe antes, eu posso ter vários caminhos diferentes para se formar essa esferoidita. Tá? Lembrando que a sementita é aquele Fe3C, que é o carbeto de ferro, tá, na estrutura. Então, assim, voltando aqui rapidamente, né? Eu falei do recozimento subcrítico, né, cujo objetivo principal é tirar efeito do encruamento. Falei sobre o recozimento para alívio de tensão, cujo objetivo, como o nome já diz, é aliviar a tensão. Falei sobre recozimento pleno, que é específico para aço, para formar pelita grossa. Falei sobre esferoidização, que é um tipo de recozimento aí para formar a esferoidita, né, que é muito dúctil. E enfim, eu falei sobre 4 tipos de recozimento. Só que quando a gente estudar com mais profundidade, né, os materiais, vocês vão ver que eu tenho outros tipos de recozimento. Né? Por exemplo, vidros, né, eles também podem sofrer recozimento, né, com o objetivo de aliviar a tensão. Só que o recozimento para vidro é algo diferente do que a gente vê para materiais metálicos. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a palavra recozimento. Tá? Para alguns ferros fundidos isso vale também, mas recozimento é um termo bem amplo que pode aparecer em vários contextos aqui na parte de materiais, tá bom? Beleza, então, gente? Em relação ao recozimento, alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não.
Ah, tá. Acho que usinar e resolver só no próximo período, né? Ah, beleza. Bem, normalização. Normalização é outro tratamento térmico que é aplicável aos aços especificamente e tem o objetivo de reduzir o tamanho médio do grão. Né? Produzir uma distribuição de tamanhos mais uniforme desejável. Então, quando vocês ouvirem falar de normalização, quero que vocês pensem nisso aí. Reduzir o tamanho médio do grão. Né? Então, o tratamento consiste em aquecer a liga a temperatura alta o suficiente para formar a austenita. Né? Então, vou resfriar bem lentamente. Né? Resfriamento a ar. Esse tratamento ele geralmente é realizado antes do outro tratamento chamado têmpera, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Então, a normalização basicamente é aplicada em aço com o objetivo de reduzir o tamanho médio do grão. Aqui eu tenho um outro tratamento importante, que é a têmpera e o revenimento. Né? Na verdade, são dois tratamentos juntos. Né? Esse daqui talvez seja o que mais, assim, que a gente mais famoso assim, dos tratamentos, assim, entre aspas. Né? O que é a têmpera? Né? Primeiramente, a têmpera é algo específico para aço. É específico para aço. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas é específico para aço. A têmpera é quando o meu objetivo na têmpera é criar uma estrutura que a gente fala que é a estrutura martensítica. Uma estrutura de martensita no aço. Né? Eu falei da martensita na aula passada, que é um microconstituinte. Então o objetivo é criar martensita. Né? O que é essa têmpera? A têmpera ela é um aquecimento seguido de um resfriamento muito rápido. Né? O que é então? Eu aquecer o material até uma temperatura alta, acima da temperatura de austentização, e depois eu resfriar muito rapidamente. Né? Na prática, o que é resfriar rapidamente? Pensa no parafuso aí que estou fazendo a têmpera nele. É eu pegar esse parafuso e mergulhar no óleo, quente mesmo. Mergulhei no óleo, ele vai trocar calor com o óleo muito rapidamente e em segundos ele vai estar em temperatura ambiente. Né? Então é um resfriamento muito rápido. Né? Por que se faz o resfriamento muito rápido nesse tratamento aqui? Para que não dê tempo da transformação se completar. Transformação de fase. Né? Então a estrutura martensítica, né, é uma estrutura que ela só é formada nessas condições. Eu preciso de aquecer e resfriar muito rápido para formar a martensita. Esse lance de aquecer e resfriar muito rápido é o que eu chamo de têmpera. Esse tratamento ele só é aplicável em aços com alto teor de carbono. Tá? O objetivo dele é produzir martensita. Né? E a martensita, gente, a martensita ela tem uma alta dureza, ela é muito, muito, muito dura, porém ela é muito frágil também. Né? Muito frágil, tem baixa dutilidade e baixa tenacidade. Né? Então, o objetivo da têmpera é produzir a nossa martensita, que é muito dura e muito frágil. Beleza? Então a gente tem isso aí. Essa aqui então é a têmpera, é o nome que a gente dá. Então, o tratamento é aquecer até uma temperatura alta, mantendo essa temperatura só o suficiente para deixar toda a peça na mesma temperatura, né, para uniformizar esse aquecimento, e depois resfriar bruscamente. Né? O produto final vai ser muito frágil, vai ser quebradiço. E é o resultado da têmpera, né? Vai ser um produto frágil e muito resistente. É comum, depois da têmpera, a gente fazer o revenimento. O que é esse revenimento? É o atenuar os efeitos da têmpera. Né? A têmpera resulta numa estrutura muito dura e muito frágil. Só que muito frágil assim não é interessante para mim. Então o revenimento ele aparece com o objetivo de
melhorar um pouco a dutilidade e tenacidade, né, para não ficar tão ruim assim. Né? Então, depois da têmpera, geralmente a gente faz esse revenimento, né, que é para realmente não ter uma estrutura tão frágil, né? Melhorar um pouco a dutilidade e tenacidade da estrutura. Né? Então, o revenimento é o tratamento aplicado em aços temperados com o objetivo de reduzir a sua fragilidade, né? Tornar o material menos quebradiço. Né? Além disso, ele reduz tensão interna, né? Porque na têmpera, quando a gente aquece e resfria muito rápido, acontece aquele problema que eu falei antes, de ter tensões internas. Então, o revenimento também atenua as tensões internas. Né? Por outro lado, a dureza e a resistência mecânica caem um pouquinho, mas não tem problema. É mais importante a gente recuperar um pouco dessa dutilidade, dessa tenacidade e aliviar as tensões. Né? Revenimento nada mais é que aquecer o material até uma temperatura baixa, entre 250 e 320 graus Celsius, e então resfriar até a temperatura ambiente. Tá? Essa é a têmpera de revenimento. Então a têmpera, por que serve têmpera? A aumentar a resistência mecânica e a dureza. Como? Produzindo uma estrutura de martensita. Como que eu produzo estrutura de martensita? Fazendo um resfriamento muito rápido. Aqueço e resfrio muito rápido. E depois da têmpera a gente costuma usar o revenimento. Tá? É importante destacar, gente, que essa têmpera, ela aparece... Vocês podem encontrar o termo têmpera para algumas ligas de cobre, para vidro, né? Só que quando a gente fala de criar estruturas de martensita, a gente está falando só de aço, tá bom? Então a têmpera no vidro é outro esquema, têmpera no cobre é outro esquema, né? Aqui a têmpera específica para o aço é essa têmpera que gera estrutura de martensita. Tá? Na prática, quando a gente fala de transformação de fase, né, na criação da martensita, o que acontece? A célula unitária, que é CCC, ela vai, o cubo, né, ele vai se esticar numa direção, né, formando uma estrutura geométrica tetragonal. Né? Então a estrutura cristalina ela vai mudar. Né? Eu não vou ter tempo de finalizar aí a transformação, porque é muito rápido o resfriamento. Né? Então eu vou ter uma estrutura característica que é a da martensita. Tá? Eu cheguei até a comentar a martensita com vocês na aula passada. Eu não mostrei lá o gráfico TTT. Outro tratamento térmico, né? Na verdade aqui não é um tratamento térmico, é um mecanismo, né? Mas vamos lá. É o endurecimento por precipitação. Antes de continuar, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Não, né? Show. Gente, pode me parar aí. Se falar alguma coisa que vocês entenderam, vocês me parem aí, por favor. Vamos lá. Endurecimento por precipitação. Né? Esse aqui é um mecanismo, né, usado para endurecer o material, né, como o próprio nome já diz, alguma liga metálica. Né? A ideia é formar partículas de pequena fase, bem pequenas mesmo, e espalhar ao longo da matriz da fase original. Né? Então, formar partículas de uma segunda fase e espalhar ao longo da matriz. Né? A ideia do tratamento desse endurecimento é essa. Né? Então, assim, como que eu faço com que surja essa segunda fase e como que eu faço com que ela se distribua na matriz? Eu preciso de usar 2 tratamentos térmicos. Mas a ideia desse endurecimento por precipitação é realmente isso. Eu formar a segunda fase e distribuir uniformemente a segunda fase na matriz. Né? Aí lembrando que a gente viu algumas aulas atrás. Como que acontece o endurecimento aqui? Né? Essa segunda fase vai servir como uma maneira de atrapalhar o movimento da discordância. Então, a tornar o material mais resistente, mais duro. Tá? Então, novamente, esse processo aqui ele consiste em 2 tratamentos térmicos, cujo objetivo é formar uma segunda fase e depois precipitar essa segunda fase em toda a matriz, em toda a estrutura. Tá?
A gente pode usar o termo também endurecimento por envelhecimento, né? Porque essa precipitação ao longo de toda a estrutura, ela acontece ao longo do tempo, tá? Ou seja, à medida que a liga envelhece, né? Para acontecer esse endurecimento de precipitação, né? Não é possível fazer esse endurecimento de precipitação em todas as ligas, em qualquer tipo de liga, né? O diagrama de fase tem que ter algumas características específicas para que seja possível fazer esse tratamento, né? Então esse tipo de tratamento aqui é muito comum em ligas de cobre com alumínio, por exemplo, cobre com níquel, né? Ligas de alumínio em geral, elas são muito suscetíveis a esse tratamento, né? Então tem que ter uma solubilidade máxima de um componente no outro, né? E eu tenho que ter um limite de solubilidade que diminui rapidamente na concentração do componente principal, né? Então tem que ter um diagrama de fase que tem as características aqui, ó. Tem que ter uma concentração máxima, que é aqui no ponto M, né? O limite máximo, né, de solubilidade, né? E eu tenho que ter esse limite vai reduzindo rapidamente, né, com a queda de temperatura. São duas características necessárias aí para fazer esse procedimento. O que acontece aqui? Vamos lá. A ideia é eu levar meu material até esse ponto vermelho aqui, que é o T0, temperatura T0, né? Esse ponto T0. E fazer com que eu resfrie rapidamente. É o primeiro tratamento térmico, né? Resfrio rapidamente. Quando eu resfrio rapidamente, vocês podem observar que eu passei do campo alfa para o campo de alfa mais beta. Então, era para eu formar a estrutura beta, né? Só que eu resfriei muito rapidamente, né? Até a temperatura T1 aqui, né? Como eu resfriei muito rápido, eu não dei tempo para se formar a fase beta. Então, eu formo, na verdade, uma segunda fase, né? Formo uma liga supersaturada, né? Uma solução supersaturada, né? Então, esse primeiro tratamento térmico, o que é? É um resfriamento rápido para eu formar a segunda fase, né? Só acontece por quê? Porque tem essa característica aqui do próprio diagrama de fases, né? Esse é o primeiro tratamento térmico, que a gente chama de solubilização, né? Onde eu vou formar a solução sólida monofásica supersaturada, né? Eu vou chegar nessa temperatura T0, né? Chegando no campo alfa, né? Esperar aqui nessa temperatura de maneira que eu tenha só alfa mesmo, né? Ou seja, deixar nessa temperatura por um tempinho, né? Então vou resfriar rapidamente de maneira que eu não forme a fase beta, que eu previna a formação na fase beta, que eu não dê tempo da fase beta se formar, né? E aí eu vou chegar aqui nessa temperatura T1 com uma solução supersaturada, né? Então assim, eu vou ter a formação da segunda fase já, né? Lembrando que supersaturado é aquele exemplo da água com açúcar, né? Se eu vou jogando açúcar na água num ponto que ele não consegue, que a água não consegue absorver mais açúcar, eu formo uma solução supersaturada, onde eu tenho um precipitado aí de açúcar no fundo do copo, né? É uma solução supersaturada. Aqui é algo parecido, né? Então o primeiro tratamento térmico é esse nome aqui, ó. Tratamento térmico de solubilização. O próximo tratamento, ou seja, eu formei a segunda fase. O próximo tratamento tem o objetivo de distribuir a segunda fase na estrutura, né? Então a ideia é aquecer novamente esse material até a temperatura intermediária, né? Na região alfa mais beta, e deixar lá por um tempo, né? Esse segundo tratamento a gente chama de envelhecimento, né? Que eu preciso de um tempo, né? Na verdade, acontece o seguinte: eu não preciso aquecer para que essas partículas de segunda fase elas se distribuam na estrutura. Eu não preciso aquecer. Em temperatura ambiente isso acontece. Só que em temperatura ambiente isso demora muito tempo para acontecer. Isso que eu chamo de envelhecimento natural, né? Então demoram dias, semanas para acontecer, o que não é interessante.
Então, o que costuma a gente fazer é o seguinte: a gente sobe a temperatura até um valor intermediário para que esse envelhecimento aconteça mais rapidamente, né? Ou seja, para que essa segunda fase ela se distribua de maneira mais rápida em toda a estrutura, né? Esse é o que eu chamo de envelhecimento artificial, que é feito em temperatura mais alta, né? Então aqui, ó, eu tenho o exemplo mostrando aqui em relação à temperatura e o tempo dos dois tratamentos térmicos, né? O primeiro, que é o de solubilização, que eu subo da temperatura T1 até a T0, mantenho lá por um tempo, né, para formar a parte alfa, e aí eu resfrio de uma vez, né, para formar a segunda fase, né? Formada a segunda fase, eu subo até a temperatura intermediária, mantenho lá por esse tempo, né, para que essa fase se precipite e se espalhe, né? Esse aqui é o envelhecimento. Então, esse endurecimento por precipitação, ele consiste de dois tratamentos térmicos, que é a solubilização, que é o primeiro, e o segundo, que é o envelhecimento. Tá? São dois tratamentos térmicos aí, né? Aqui tem uma liga de alumínio com cobre, né, que é suscetível a esse tratamento, né? Aqui eu tenho mostrando o que acontece de verdade, uma esquematização assim, das mudanças microestruturais, né? Então, na estrutura tem o alumínio e cobre, né, nesse caso ali. Só que com a solubilização eu vou formar uma partícula θ, como está mostrado aqui, que vai ser uma organização específica de alumínio com cobre, né? Esse precipitado, né? E eu vou distribuir isso ao longo de toda a estrutura, né? Formando aí esse precipitado disperso de segunda fase aí em toda a estrutura. Beleza? Então, do ponto de vista microestrutural, acontece isso aqui. Do ponto de vista atômico, na verdade, né? Então, esse é o endurecimento de precipitação. Até aqui, gente, alguma pergunta? Tranquilo? Bom, vamos lá. Estamos chegando na reta final aqui, tá, gente? Mar Tempera e Aus Tempera. Esses são dois tratamentos térmicos que são bem fáceis da gente entender eles, né? Eles são bem tranquilos de entender. Esses dois tratamentos surgiram com um único objetivo, né? Que é atenuar o surgimento de tensões internas, né? O que acontece, né? O que faz com que as tensões internas surjam? Eu já falei aqui antes. A tensão interna aparece quando eu tenho uma diferença de resfriamento da superfície para o núcleo, né? É onde as tensões internas aparecem. Beleza? Onde tem essa diferença de temperatura, né, de resfriamento da superfície para o núcleo. Se eu pego uma engrenagem e faço uma têmpera nela, né, ou seja, eu aquecer depois resfriar de uma vez, eu sei que a superfície vai resfriar muito mais rápido que o meio dela. Então pode ser que na superfície eu forme martensita, mas no meio eu não consiga formar martensita, né, o que é um problema pra gente, né? Então a ideia aqui da Mar Tempera e da Aus Tempera é fazer com que eu tenha uma temperatura uniforme, ou seja, que eu resfrie de maneira mais... que eu evite essa diferença de temperatura da superfície para o meio, para o interior da peça, tá? Porque, como eu já falei, essa diferença de temperatura da superfície para o interior vai gerar empenamento, vai gerar trincas, né? Então a ideia aqui é realmente evitar o surgimento de tensões internas, né? A Mar Tempera e Aus Tempera surgiu com essa ideia de evitar o surgimento de tensões internas. Agora, o que é a Mar Tempera e o que é a Aus Tempera? A Mar Tempera é uma têmpera comum, só que no meio dela eu coloco um passo isotérmico. O que é isso? Vamos lá. Na têmpera, por exemplo, eu pego a temperatura de 800 graus Celsius da peça e desço ela de uma vez para 25 graus Celsius. Então é um resfriamento muito rápido na têmpera.
Na Martempera, em vez de fazer isso de uma vez só, o que eu faço? Eu saio de 800, aí eu paro em 400. Deixo lá por um tempinho. Né? Um tempo curto, de maneira que a superfície tenha a temperatura igualada com o meio. Né? Para evitar essa diferença de temperatura. A superfície da peça fica uma temperatura igual ao do interior. Em 400 graus Celsius, estou dando um exemplo só de valor, tá? E depois de estar nos 400 graus Celsius, eu resfrio de uma vez para 25. Então perceba que eu coloquei no meio da têmpera um passo isotérmico, né? Que é um pequeno período de tempo que eu mantenho a temperatura constante, né? Para que toda a peça atinja a mesma temperatura. A ideia então é que eu não tenha tensões internas muito elevadas e a martensita ela se forme uniformemente na peça. Depois da martêmpera eu posso fazer um revenimento, etc. Então, qual que é a diferença da têmpera para a martêmpera? Na martêmpera eu tenho um passo isotérmico. Né? Em vez de descer a temperatura de uma vez, eu desço até um valor intermediário, mantenho lá por um tempinho e desço de uma vez de novo. Né? Tanto na martêmpera quanto na têmpera, eu vou produzir martensita. Tá? Então é algo que são dois tratamentos bem parecidos. Aqui nós temos a curva TTT. Né? Olha o que acontece aqui. Ó. Eu estou a temperatura alta. Acompanha a linha azul aqui. Ó. Superfície e centro. Né? Eles resfriam de maneira diferente. Eu desci até o valor intermediário. Parei aqui. Aqui, ó, eu parei na mesma temperatura por um tempinho. Então, esse aqui é um passo isotérmico. Né? Nesse passo isotérmico, eu resfriei até formar a martensita. Né? Então, a martensita formada aqui. Depois eu posso fazer um revenimento, né, que é aquecer novamente e resfriar novamente. Mas, enfim, o objetivo da martêmpera é gerar essa martensita aqui. Né? Então, ó, a grande diferença está aqui, ó. Ó, caramba, que não era para ficar cheio. Deixa eu botar vermelho aqui, ó. Tá aqui, ó. Nesse passo isotérmico, no circulado vermelho aqui, ó. O passo isotérmico, que é um ponto onde eu fico na mesma temperatura. Essa é a grande diferença da martêmpera para têmpera comum. Tá bom? A austêmpera, ela é muito parecida com a martêmpera. Né? Só que essa parte isotérmica, vamos ver aqui, ó, direito. Vou até botar aqui no gráfico, na curva TTT. Essa parte isotérmica aqui, ela é mais longa. Né? Ela é tão mais longa que ela acaba cruzando a curva TTT aqui. E se vocês lembrarem da aula passada, quando minha curva de resfriamento ela ultrapassa a curva aqui do gráfico TTT, né? Quando ela ultrapassa aqui, isso quer dizer que tem início de transformação. Né? Ou seja, na austêmpera eu não tenho a formação de martensita. Eu acabo formando bainita. Tá bom? A grande diferença é essa. Né? Eu vou ter um resfriamento rápido, eu vou ter um passo isotérmico, só que eu não vou gerar martensita, eu vou gerar bainita. Tá bom? Né? Como está mostrado aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da austêmpera. Eu reduzi até a temperatura aqui uma vez, caí a temperatura de uma vez, resfriei. Fiz um passo isotérmico aqui, só que esse passo isotérmico ele é muito mais comprido. Né? Eu mantive a temperatura tão grande que aqui começou a transformação. E aqui eu obtive bainita inferior. Que a bainita é formada mais aqui embaixo na curva, como eu falei na aula passada. Né? Então, essa linha aqui de baixo, vou até botar uma setinha para ela. Essa linha aqui, preta, essa linha, para formar martensita, eu tenho que ultrapassar ela. Como vocês podem ver, eu não ultrapassei. Então, eu não formei martensita, eu formei bainita. Né? Se a gente olhar aqui antes, né, essa linha preta aqui que eu estava mostrando, só botar aqui a setinha, ó, ela foi ultrapassada. Ou seja, aqui eu formei martensita já. Né? Então, a grande diferença da martêmpera para a austêmpera é que na austêmpera eu gero bainita. Tá bom? A grande diferença é essa.
Tá? Vocês podem ver que o tratamento em si é até parecido, né? É claro que quando eu formo baionita, eu não tenho necessidade de fazer revenimento depois. Né? Quando eu formo martensita aqui pura, né? Eu acabo tendo a necessidade de fazer um revenimento depois, o que pode tornar o processo mais caro, né? Mais demorado. Tá bom? Então a Martempera e a Austempera tem essas características aí que são bem importantes. Beleza? Então lembrando, Martempera e Austempera são tratamentos que surgiram com o objetivo de reduzir as tensões internas, né, que o resfriamento rápido gera. Como que eles fazem isso? Criando um passo isotérmico. Né? Qual a diferença da Martempera para a Austempera? A Martempera gera martensita, a Austempera gera baionita. Qual a diferença da Martempera para a Tempera? Na Martempera eu tenho o passo isotérmico. Só isso. Tá bom? São esses tratamentos aí. Agora, tem outros tratamentos que a gente chama de tratamentos termoquímicos. Né? Por que a gente fala que é termoquímico? Né? Esses outros tratamentos que eu falei com vocês, de Martempera, Tempera, recozimento, eu não exijo um controle ambiental, assim, de atmosfera, muito rigoroso. Né? Porque geralmente ele é feito dentro de um forno, mesmo na atmosfera, mesmo no ar. Né? Não tem muito problema. Esses tratamentos termoquímicos aqui, neles eu preciso que eu tenha um controle rígido da atmosfera. Né? Um controle rígido da atmosfera. O que acontece então? Vamos lá. O primeiro deles é a cementação. Né? A cementação é eu pegar minha peça, colocar essa peça numa temperatura alta, dentro de um ambiente muito rico em carbono. Né? Então o que acontece? O carbono ele acaba ficando se difundindo para a superfície da peça. Tá bom? Então a cementação ela consiste em aplicar uma fina camada superficial de carbono na peça, de maneira que a peça possua dureza maior na superfície do que no núcleo da mesma. Tá bom? Então, novamente, eu coloco essa peça metálica aí, de aço, no ambiente em alta temperatura e um ambiente muito rico em carbono. Em alta temperatura, o carbono vai difundir para a superfície da peça. E aí eu vou ter uma superfície dura. Né? Você pode observar aqui, ó, que a camada interna e externa tem porcentagem de carbono diferente. Né? Para que serve aumento de dureza superficial? Alguém tem alguma ideia aí? Para que me adianta aumentar a dureza só na superfície? Para não furar, mais ou menos, né? Quando aumento a dureza na superfície, eu torno a superfície mais resistente ao desgaste. Pode ser isso aí, pode ser parecido com o que você disse aí, Pedro. Mas pense o seguinte comigo. Vamos lá, dureza na superfície grande quer dizer... vamos voltar na frase que ficou esquisito. Dureza grande na superfície quer dizer que o material ele fica mais resistente ao desgaste. Certo? Pense numa engrenagem bem grande. Engrenagem gigantesca. Né? Como eu tenho contato direto do dente de uma engrenagem com o dente de outra, obviamente, essas engrenagens elas têm que ter os dentes, né, resistentes ao desgaste. Certo? Ou seja, essas engrenagens têm que ter os dentes mais duros. Né? Ou seja, a parte superficial tem que ser mais dura. Eu posso fazer algum tratamento, né, como por exemplo uma têmpera na engrenagem, para tornar ela toda dura, desde o núcleo até a superfície. Né? Só que, pensa em engrenagens muito grandes, eu vou gastar muita energia para isso. Eu não tenho a menor necessidade de fazer com que o núcleo da engrenagem seja duro. Eu preciso que os dentes sejam duros. Então eu preciso que a superfície seja dura. Então, em vez de eu gastar muito recurso fazendo esse tratamento para endurecer uma peça inteira, eu endureço só a superfície, que é mais prático. Né?
Então a gente tem essa vantagem em relação à cementação. Né? A cementação ela aparece nessas situações onde eu quero endurecer só a superfície. Né? Eu não tenho necessidade de endurecer o núcleo da peça. Tá? Isso acontece em várias situações aí de engenharia. Beleza? Né? Então, novamente, é aquecer a peça, né, no ambiente carburante, né, que é um ambiente rico em carbono. Quando a peça chega numa alta temperatura, ela absorve parte do carbono. Né? Essa cementação ela pode ser feita em caixa. Né? Posso botar uma caixa com esse ambiente carburante gasoso. Eu posso colocar num banho de carbono líquido. Tem várias maneiras de fazer essa cementação. Né? Aqui, ó, por exemplo, a cementação em caixa. Eu coloco as peças juntamente com carburante dentro de uma caixa e aqueço a certa temperatura. Na cementação em banho, eu mergulho no carburante líquido. Né? Basicamente aí, é bem similar, mas só muda a maneira com a qual eu uso carbono aqui. Né? Eu coloco um ambiente carburante. Quanto mais tempo a peça permanece nesse ambiente carburante, esse ambiente rico em carbono, mais espessa vai ser a camada dura. Tá? Esse carburante pode ser grão, pode ser pó, pode ser líquido, pode ser gasoso. É importante que esse carburante tenha uma certa qualidade, né, para se formar a camada com certa rapidez. Né? E a peça é resfriada lentamente dentro da própria caixa. Né? Beleza? Então, a ideia aqui é aumentar a porcentagem de carbono na superfície. Né? Com o aumento da porcentagem de carbono na superfície, né, eu faço uma têmpera na peça. Né? É importante falar o seguinte, que na têmpera, né, quanto maior for a porcentagem de carbono, mais dura vai ser a martensita formada. Né? Então o que acontece, só voltando aqui alguns slides, olha essa peça aqui, ó. A parte externa eu tenho muito carbono, a parte interna eu tenho 9 vezes menos. Então se eu temperar essa peça aqui, né, a parte externa dela vai gerar uma martensita muito dura. A parte interna nem martensita vai gerar. Né? Provavelmente. Então, assim, depois da cementação a gente faz a têmpera para garantir que vai haver um aumento da dureza superficial através da formação da martensita. Tá bom? Essa cementação, né, que é um dos métodos de se endurecer superficialmente, é muito utilizado. Só que também tem outras alternativas, como a nitretação. Né? Cujo objetivo é o mesmo, que é aumentar a dureza superficial. Só que aqui, em vez de colocar no ambiente carburante, eu coloco no ambiente rico em nitrogênio, né, para formar a camada nitretada. Né? Esses nitretos que são formados, eles vão possuir uma dureza muito elevada. Né? A grande vantagem aqui da nitretação é que eu não preciso fazer têmpera depois. Né? A própria camada de nitreto já é dura. A nitretação é feita na faixa entre 500 e 600 graus Celsius, né? Que não vai precisar gerar temperaturas muito altas. Né? Não vamos preocupar com transformação de fase também. A camada nitretada, geralmente, ela é mais fina que a camada cementada. Né? Pode perceber que está na ordem de 0,8 milímetros, né? Então é algo bem, bem fino mesmo. Né? A vantagem da nitretação é que eu vou gerar alta dureza com alta resistência ao desgaste, uma alta resistência à fadiga, uma baixa sensibilidade ao entalhe. Eu vou gerar uma melhor resistência à corrosão e uma alta estabilidade dimensional. Né? A camada vai ser bem irregular. Bem regular, né? Essa que é a nitretação. Além da cimentação da nitretação, eu vou ter aí, ó, carbonitretação, que é quando eu misturo esses dois componentes aí para fazer um tratamento termoquímico. Eu tenho a cianetação, eu tenho a boretação, que em vez de usar carbono ou nitrogênio eu uso boro, né, outro elemento, né, para aumentar a dureza. Enfim, eu tenho vários tratamentos termoquímicos. E
no geral, o objetivo deles é o mesmo. É gerar um aumento da dureza superficial. Tá? Alguns vão gerar camadas mais finas, outros geram camadas mais espessas, alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo, alguns são mais demorados, outros são menos, né? Alguns eu vou precisar levar a temperatura muito alta, outros não. Enfim, é importante a gente estudar para saber qual método de aumentar a dureza é o mais adequado. Mas os principais desses métodos são a nitratação e a cementação. Tá bem? Então é isso, gente. Só recapitulando. Tratamentos térmicos. O que a gente viu aqui? A gente viu o que é um tratamento térmico. A gente viu recozimento. Né? Recozimento subcrítico, recozimento para alívio de tensões, recozimento pleno, esferoidização. Vimos normalização. Vimos têmpera. Né? Vimos endurecimento e precipitação, né? Que consiste de 2 tratamentos, que é o tratamento de solubilização em seguida do envelhecimento. E vimos aí, por último, a martêmpera e a austêmpera, né, que são bem parecidos. E agora, os tratamentos termoquímicos. Né? Esse apanhado em geral traz basicamente todos os tratamentos importantes para materiais. Tá? A maioria deles aqui, como vocês podem ter visto, dão um foco maior para o aço. Né? O aço é o material que a gente mais vai estudar aqui. Né? Até porque é o material principal da indústria, etc., que a gente mais vê. Mas a ideia é essa, né? Cada tratamento, novamente, tem um objetivo. Para cada material tem que traçar direitinho como que deve ser feito esse tratamento, tá? Esse tratamento, no geral, tem a função de mexer na microestrutura para melhorar algumas propriedades, né? Então é importante que a gente tenha tudo isso em mente. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Show? Então, gente, acabou-se, né, nossa aula de hoje. Novamente, eu vou postar as notas lá. Quem tiver algum questionamento, né, não deixe de falar comigo. O pessoal da recuperação, né, que não fez AP1, mande hoje lá pelo Ava Moodle, né? Não deixe de mandar. Né? Hoje é o último dia. E é isso, tá? Então é a nossa última aula. Eu vou deixar postado lá no Moodle, né? No Ava Moodle, né? Na sala de vocês, 1 ou 2 semanas de aula. Né? Eu tenho umas aulas já gravadas já, que eu vou postar lá para vocês. Por quê? O pessoal da coordenação pediu para deixar já umas aulas postadas, porque talvez demore uma semaninha aí para chegar o professor novo. Né? Então, pra vocês não ficarem à toa, já tem uma aula postada lá. Tá bom? Mas assim, assistam as aulas, né? É um conteúdo importante, né? O mesmo conteúdo que eu passei para a turma do ano passado, então tá bem tranquilo. E é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês aí nesse período, né? Alguns de vocês aí, a gente chegou até a ter aula presencial lá no remoto ano de 2020. Mas é isso, gente. Desejo todo sucesso para vocês. Vocês têm meu número de celular aí, caso precise de alguma coisa, é só mandar mensagem. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu.